Bom dia, meus queridos alunos e alunas do sexto ano. O assunto que nós vamos estudar hoje é o povo hebreu. O povo hebreu, juntamente com os egípcios e os mesopotâmicos que nós já estudamos, e mais os fenícios, os persas, são considerados os primeiros povos a se organizarem. E este período é chamado de Idade Antiga. Este desenho que eu trago para representar o povo hebreu é a estrela de 6 pontas, a estrela de Davi, um importante símbolo do judaísmo, que é formado por 2 triângulos superpostos. O primeiro representa a fé e o segundo representa a história dos judeus. A ponta superior da estrela é associada ao plano espiritual e a inferior ao material. O judaísmo é uma religião que existe até hoje. Quem a segue é chamado de judeu. A maioria dos judeus vivem em Israel atualmente. Mas esses judeus atuais são descendentes dos povos que nós estamos estudando hoje, chamados de povos hebreus, que viveram naquela região, ou seja, Oriente Médio, há cerca de 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Segundo a Bíblia, a principal fonte histórica sobre os hebreus, eles eram descendentes de uma primeira família, a família de Abraão, que nesta região chamada de Palestina, os hebreus viviam, geralmente se dedicando ao pastoreio, por conta das características geográficas da região. É uma região quente e árida, semiárida, portanto, é adequada para a criação de cabras e ovelhas. Plantavam às margens do Rio Jordão trigo, cevada, azeitonas, para fazer inclusive o azeite, oliveiras, e cultivavam ovelhas e cabras. Houve uma época, infelizmente, que uma grande seca se abateu sobre esta região e esta população teve que emigrar, fugir para o Egito, onde havia alimentos em abundância. E lá, esses hebreus viveram por cerca de 400 anos. No início, como convidados, mas depois de algum tempo escravizados pelo faraó. O início da história dos hebreus remonta à cidade mesopotâmica de Ur, de onde teria saído o patriarca Abraão e sua família em busca de uma terra que Deus lhe havia prometido em sonho. Esta terra prometida seria chamada de Canaã, e assim Abraão e sua família
Quando encontraram esta região, se instalaram ali e esse povo ali viveu até a época em que tiveram que fugir para o Egito. Então, este primeiro período da história dos hebreus é chamado período dos patriarcas, porque o povo era liderado por homens idosos, chefes de grandes famílias, chamados de patriarcas. Tendo sido o primeiro Abraão, houve outros como Isaac, Jacó, e de onde eles partiram para o Egito após um determinado tempo em busca de melhores condições de vida. Quando estavam escravizados no Egito, os hebreus passaram a ser liderados por um patriarca chamado Moisés. Moisés teria sido criado na corte do faraó, criado por sua filha, pois ele teria sido deixado nas margens do rio Nilo em um cesto, onde foi encontrado pela princesa, porque na época o faraó mandava matar as crianças, os filhos dos hebreus, para não aumentar tanto o número de escravos, o que facilitaria uma rebelião. Então Moisés foi criado como egípcio, teve muito poder, mas depois de um tempo, quando descobriu que era hebreu, liderou o seu povo na fuga do Egito de volta para Canaã. Ocorre que demorou muito tempo para que Moisés convencesse o seu povo, os liderasse e conseguisse também a permissão do faraó. Este evento é a saída dos hebreus do Egito, é conhecida na Bíblia como o Êxodo, e tem episódios como a travessia do Mar Vermelho. Todos esses episódios são narrados na Bíblia, que conta em grande parte a história do povo hebreu. Esse povo, depois de sair do Egito, teria passado 40 anos no deserto antes de conseguir entrar na terra prometida. E neste deserto, exatamente no Monte Sinai, Moisés teria recebido das mãos de Deus as tábuas da lei, ou seja, pedras com inscrições de regras que fariam com que o povo hebreu se tornasse mais unido e mais humano. Essas regras são conhecidas até hoje como os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos são um conjunto de regras que caracterizam o chamado monoteísmo ético do povo hebreu, que foram talvez os primeiros povos a cultuarem um único Deus. Portanto, a palavra monoteísmo. E ético exatamente por conta desse sistema de regras que faziam com que aquele povo se diferenciasse dos outros, por terem atitudes, digamos, mais humanas. Após a fuga do Egito, os hebreus passaram a viver sob a liderança dos juízes. Um dos mais famosos é Sansão, que tinha força nos cabelos e foi traído por Dalila, que teria cortado seus cabelos e entregado a seus inimigos, aos povos que perseguiam os hebreus.
A época dos juízes é o segundo período da história do povo hebreu. O terceiro período da história do povo hebreu corresponde ao período dos reis. Importantes reis como Saul, Davi, Salomão. Foi um período em que eles finalmente se fixaram na Palestina, dominaram muitas cidades, foi um período sangrento, onde Davi teria vencido o gigante Golias e, portanto, se tornado o rei do povo hebreu, sendo que seu filho Salomão foi o que teve um governo de paz e de prosperidade, tendo construído o famoso Templo de Salomão. O rei Davi teria liderado vitórias militares sobre os filisteus, os seus inimigos que viviam na região da Palestina, que eles antes tinham abandonado quando foram para o Egito e agora retornavam precisando de um lugar para viver. Eles fundaram cidades-estados na costa palestina. Davi, por exemplo, fez de Jerusalém, uma cidade muito importante na época, a capital do reino de Israel, sendo Israel um outro nome dado a esta região, inclusive o nome hoje do país, onde vive a maioria do povo judeu, juntamente também com muitos outros povos chamados de palestinos. Eles não vivem em condições muito amigáveis. Há muitos conflitos entre judeus e palestinos ultimamente, até hoje. A história do povo hebreu, relatada na Bíblia, ela foi escrita principalmente pelos chamados profetas. Aqui está uma escultura do profeta Amós. Estes profetas eram como se fossem lideranças religiosas que apoiavam os líderes políticos e militares e que, em alguns momentos, escreviam passagens da história deste povo. A história do povo hebreu é muito importante para a humanidade porque é a base de 3 grandes religiões atuais: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O cristianismo, que é a crença nos ensinamentos de Jesus e também nos ensinamentos bíblicos antes do nascimento de Jesus, relativos ao povo hebreu, e Jesus teria sido um dos líderes hebreus, que nasceu mais ou menos 1000 anos depois do governo de Davi, depois de um período de muita turbulência religiosa e política deste povo. Jesus foi um líder deste povo que trouxe novas regras, ainda mais humanas, e sua influência é reconhecida por muitas religiões até hoje, por conta destas novas regras, principalmente voltadas para o amor ao próximo e pregando a paz. O povo judeu, que são os descendentes dos antigos hebreus, na maioria não segue o cristianismo. Eles não acreditam que Jesus seja filho de Deus. Eles seguem os livros bíblicos até uma determinada parte, né, o Antigo Testamento,
E a Bíblia deles se chama Torá. E eles usam na cabeça o kippá, os homens, né? E estudam a Torá. Eles têm algumas regras bem rígidas, né? De costumes, de formas de se relacionar, o casamento. E a maioria vive no estado de Israel. Mas muitos judeus vivem no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Por exemplo, Luciano Huck é descendente de judeu. O casamento dele foi feito, né, seguindo as tradições judaicas. Eles costumam se reunir em ocasiões especiais, principalmente a Páscoa judaica, onde eles lembram principalmente do sofrimento no período que estavam no deserto em busca da terra prometida. Sobre o cristianismo, nós vamos estudar mais na Idade Média e também quando estivermos estudando em Roma a perseguição aos cristãos.